Quando eu tinha meus 12 anos de idade, a minha tia, ela investiu em mim no meu primeiro curso de culinária. Então, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre gostei muito de cozinhar. Tá? Eu acho que a cozinha, que a comida, que o preparo, ela é sim uma demonstração de amor e afeto para as pessoas que estão conosco, né? Às vezes eu até falava aqui em casa que quando eu estou muito cansada ou precisando pensar, me dá uma panela que eu consigo colocar minha cabeça e minhas ideias no lugar. Quando eu vou me apresentar, uma das coisas que me define é que eu sou uma mulher verdadeiramente que não vive por vistas, né? Uma mulher que sempre acreditou que existe solução, que existe um caminho, né? Que existe uma saída para todas as coisas que acontecem conosco. Eu sou administradora de empresas, especialista em gestão de negócios, sou credenciada no sistema Sebrae, já vão fazer 15 anos de credenciamento. Sou mãe de 2 meninos, o meu sonho sempre foi falar meus filhos. Sou casada, moro em Palmas desde quando foi lançada a pedra fundamental do nosso estado. Então, assim, já tem um tempão que estou por aqui. Hoje eu empreendo na área de alimentação e a Sabor à Mesa ela é um sonho de mais de 10 anos. Sempre existiu no meu coração, desde quando eu entrei nesse ramo do empreendedorismo. Então, qual que é o meu negócio hoje? Nós levamos sabor e praticidade para poder transformar momentos em memórias. Em 2016 eu engravidei do meu segundo filho, né, o Levi. Em 2017 nós recebemos um diagnóstico de que ele é portador de uma doença genética chamada amiotrofia muscular espinhal. Então, quando eu recebi esse diagnóstico em 2017, eu literalmente suspendi tudo na minha vida, tudo, né, para poder viver para ele esse momento. E explicando só um pouquinho a questão desse diagnóstico, pela medicina, quando eu recebi o diagnóstico, o Levi só viveria 2 anos. Se ele vivesse, seria acamado, sem nenhum tipo de estímulos, no sentido de fala, né? De nada, nenhum tipo de troca de relacionamento, vamos dizer assim. E na época me foi dito o seguinte: olha, existe um tratamento sim, só que ele custa 3 milhões de reais no primeiro ano e 1 milhão a cada ano enquanto ele viver, fora toda a estrutura que você vai precisar. E então, em 2017, quando nós recebemos esse diagnóstico, literalmente, Rabi, nosso chão ele ruiu, né? Porque assim, poxa, você tem um filho que ele foi desejado durante tanto tempo, porque havia realmente aquele sonho no meu coração de chamar meus filhos, os meninos. E aí, naquele momento, nós recebemos esse diagnóstico, e então eu parei tudo que eu fazia. Eu parei a prestação de serviço no Sebrae, eu parei de trabalhar onde eu estava trabalhando para viver especificamente para o Levi nesse momento. E então, com isso, veio uma necessidade financeira muito grande, porque tudo é muito caro, tudo é muito oneroso. Hoje, na minha casa, eu tenho físio, fono, TO, eu tenho neuro, eu tenho médico, eu tenho nutricionista, eu tenho nutróloga, eu tenho enfermagem 24 horas. Então, a necessidade financeira, ela nos pegou assim de cheio. Então, em 2017, quando chegou esse diagnóstico, os 3 primeiros meses eu precisaria ter no mínimo de 15 a 20 mil para poder bancar toda essa estrutura. E como eu parei de fazer qualquer tipo de prestação de serviço, ou seja, se eu não produzia, eu não ganhava. Então veio uma necessidade muito grande. E então nós olhamos para dentro de nós e falamos: poxa, o que nós sabemos fazer? Eu falei: eu sei cozinhar. E aí foi quando nós, em 2019, nós fizemos o panetone trufado do Levi, que foi um grande sucesso. E no início de 2020 veio aquela convicção no meu coração: poxa, está na hora de eu dar vida ao sonho, está na hora de eu colocar para acontecer a Sabor à Mesa. E foi assim que ela nasceu. Ela nasceu para poder, sim,
nos trazer a necessidade financeira, suprir a necessidade financeira com o tratamento do Levi, mas também ela é fruto de anos de sonhos, né, e planejamentos. Então, o empreendedorismo para mim sempre foi algo muito apaixonante, porque eu vejo que o empreendedorismo ele é o canal de transformação da nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Desde a minha mocidade, a minha mãe ela sempre nos incentivou muito a sermos concursados, né? Porque naquela época a questão da estabilidade ela sempre falou muito, muito forte. E a minha mãe ela é concursada. Então, nós temos hoje veio do fruto do trabalho dela como concursada, né? E eu louvo a Deus por isso. Só que dentro de mim, eu sempre fiquei muito angustiada de fazer todos os dias as mesmas coisas. Eu ia passar no concurso, mas não tomei posse. E aí foi quando eu passei numa seleção para funcionário do Sebrae. E aí, quando eu passei na seleção para funcionário do Sebrae, eu estava terminando a minha faculdade junto com a minha posse. Então, eu falei, poxa, vai ser um local que realmente, assim, vai ser muito, 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 muito bacana. E então, quando eu tomei posse no trabalho, né, dentro do Sebrae, eu fui colocada no centro de treinamento do Sebrae, ou seja, eu fui colocada num local onde tinha todo o acervo de livros, de capacitações e assim por diante. Então, quando eu cheguei naquele local, o que eu fiz, Raabe? Eu fui para dentro daquele almoxarifado e fui comer todas aquelas literaturas, todos aqueles livros. E a cada treinamento que eu presenciava, porque eu gerenciava o local, a cada treinamento, aquela vontade de empreender aumentava, aumentava, aumentava. E aí, então, depois que eu fiz 8 meses de CLT dentro do Sebrae, eu fiz o seminário Empretec como participante. Então, o seminário Empretec ali foi o divisor de águas na minha vida. Então, naquele momento do seminário Empretec, eu pude ver que se eu tenho um sonho, se eu tenho uma disposição e se o meu coração batia forte para empreender, por que não? E isso foi em agosto. Quando foi em setembro, eu pedi demissão do Sebrae. Eu falei, olha, eu quero empreender, eu quero dar asas àquilo que eu realmente, meu coração bate. Eu acredito muito que o empreender, ele sempre foi latente dentro de mim, porque mesmo como funcionária, eu nunca me permiti pensar como alguém bitolada, no sentido, só faz aquilo que lhe é mandado. Não, o empreendedor, seja ele intraempreendedor, que é dentro de negócios, porque a gente que tem negócio, nós também precisamos de intraempreendedores para o nosso negócio crescer. Né? No serviço público, precisa de intraempreendedores que vão fazer essa diferença. Então, qual que é a diferença de ser um intraempreendedor ou de ser um simples funcionário? O simples funcionário é aquele que faz o que lhe é pedido, nada mais. Não pensa fora da caixa. Sendo que, para tudo dar certo, seja no público, seja no privado, as pessoas que estão naquele meio precisam pensar fora da caixa. Isso que traz a sustentabilidade. Então, eu acredito sim que empreender não é apenas ser dono do próprio negócio. Esse é um tipo de empreendedor, né? Mas existe o empreendedor social, que são de causas sociais, existe o intraempreendedor e assim por diante. Nós abrimos a empresa no dia 10 de janeiro de 2020 e então eu comecei aquela produção assim acelerada. E foi muito bom, janeiro, fevereiro e março. E aí em março veio a pandemia e como nós não sabíamos como o vírus se comportava, como nós temos uma situação de risco em casa, sabe, nós nos trancamos em casa durante os 3 primeiros meses de pandemia. Então, foi março, abril e maio. Nós não saímos de casa, nós ficamos literalmente trancados. Porque a gente não sabia se fosse no mercado, o que poderia trazer de vírus, o que isso causaria. Então, nós suspendemos a empresa nesses meses, né? Porque nós entendemos que naquele momento era importante a gente cuidar da saúde da nossa casa. E aí, em junho, quando a gente viu que as coisas já estavam começando a normalizar um pouco mais,
Então, nós, com todas as medidas de segurança, nós retomamos o nosso negócio. Eu comecei a trazer produtos de fora, produtos de Anápolis, né? Então, por exemplo, o nosso pão de queijo, que é o nosso carro-chefe, então nós começamos com ele em junho de 2020, que é o pão de queijo do Levi. E aí isso, assim, viralizou de uma maneira incrível e foi o que nos permitiu, né, retomar o nosso negócio. Agora, em janeiro de 2021, que a gente decidiu retomar a nossa cozinha, a nossa produção, dos nossos pratos também. Para todas as pessoas, para todas as mulheres que têm o desejo de empreender, mas às vezes se pegam em alguma trave, ou na trave da maternidade, né, porque às vezes não lhe é dada a oportunidade, ou na trave do tempo, né, porque quando nós somos mães, donas de casa, esposa, nosso tempo parece que ele voa muito mais rápido. Ou seja, não importa qual que é a trave que você tem batido hoje. O que eu acho mais importante é que se é um sonho no teu coração, olha para as tuas habilidades. O que você sabe fazer de melhor? Pega o que você sabe fazer de melhor, né? Esteja com pessoas que consigam te ajudar a planejar esse negócio, para olhar a viabilidade dele. Porque não basta, todo negócio, ele não é apenas um sonho, ele tem que ser viável, pessoas precisam estar dispostas a comprar esse produto ou esse serviço. Então, se é um sonho no teu coração, a minha palavra para você é: não desista. Não olhe para as traves como obstáculos, mas olhe para essas travas como a forma de você se superar e fazer aquilo que às vezes até você mesmo diz que é impossível. Eu lembro quando veio o diagnóstico do Levi, Raab, como que eu iria gerenciar um home care, que é uma equipe de quase 12 pessoas? Como que eu iria sair de casa se meu filho poderia ter algum problema a qualquer momento? Então, eu parei aquele primeiro ano, houve a estabilização, mas eu acredito que cabe a nós gerir o nosso tempo e colocar e dar a vida aos nossos sonhos. E eu tenho a plena convicção que quando nós sonhamos, e que quando o Senhor abençoa o nosso sonho, e nós estamos munidas de estratégias e ferramentas importantes, que é o planejamento, que é o financeiro, eu acredito que tudo é possível. E eu sou uma defensora, assim, veemente do empreendedorismo, porque ele é que pode mudar a sua estrutura, a minha estrutura, a estrutura da nossa localidade, cabe a nós. E aí, para finalizar, uma palavra que eu gostaria de deixar, que na verdade é um conceito: tudo é possível para aquele que tem a autorresponsabilidade definida dentro de você. Então, puxa para você a responsabilidade, tira os entraves, porque eu acredito que se você se propor, se você colocar o amor que você tem nesse projeto, ele pode sim dar certo.